Nós terminamos a semana passada o profeta Zacarias e, para quem está acompanhando a série desde o início, a gente vai voltar para onde a gente parou antes, que é Esdras, né? Que é o livro histórico aí que conta esse período. Então, a nossa série, que já começou, nem sei quando, já faz um bom tempo, a nossa série é sobre a volta do cativeiro babilônico, e esse é um período que pega diversos livros bíblicos, né? E eu estou dando uma atenção assim a toda essa história, primeiro para que vocês entendam a, a história do Antigo Testamento, ela está muito em cima do cativeiro assírio, né? Quando o povo de Israel do norte é levado para a Síria, quando o povo do sul é levado para a Babilônia. Boa parte dos profetas está profetizando sobre esse período, né, esses períodos, ou os profetas estão falando e avisando sobre o povo do Reino do Norte, sobre o cativeiro assírio, ou outros profetas estão avisando o povo do Sul sobre o cativeiro babilônico. Deus está chamando, através dos profetas, o seu povo do Norte e do Sul ao arrependimento para que isso não aconteça. Então, entender o pano de fundo histórico aqui desse período, a gente entende uma boa parte do Antigo Testamento, né? Então, o tema é a volta do cativeiro babilônico. A gente estudou, né, que o povo, o Reino do Sul, o Reino de Judá, em 586 foi deportado para a Babilônia, e por isso a gente chama de o cativeiro babilônico. Na verdade, aqui está bem pequenininho, mas aqui, ó, 586 a.C. é a data que a gente fixa, né, cronologicamente, porque é a data em que Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, os muros foram destruídos, as casas foram destruídas. Então, 586 é um marco histórico, mas, na verdade, já começa antes a invasão dos babilônios. Em 600, Daniel e os amigos de Daniel foram levados em 605, já bem antes, né? O rei Joaquim em 597, o rei Zedequias em 586. Então a gente teve pelo menos 3 deportações de judeus para a Babilônia. 586 foi a última e decisiva, quando Jerusalém foi destruída. Lembrando que o Império Babilônico, então, nasceu em 626 e caiu diante de Ciro. Ciro já era o rei da Pérsia, né? Ciro do Império Persa, em 539. Então, em 539, vejam lá, em 586, o povo foi levado para a Babilônia. Em 539, o Império Persa conquista o Império Babilônico, e em 538, um ano depois, o imperador Ciro já emite um decreto permitindo a volta dos judeus. Então, eles ficaram 50 anos, 70 anos, se a gente conta desde 605 até 535, que a gente fixa uma data quando eles já estão definitivamente em Jerusalém. Mas então eles ficaram, digamos, 50 anos aí, de 586 a 536, digamos. A gente fala de 536 e não 538, porque 538 foi quando Ciro emite o decreto que eles podem voltar. Mas são 1.400 quilômetros de distância para eles voltar. Então, até que eles se organizaram, até que eles fizeram essa viagem de volta, que era meses e meses até chegar em Jerusalém de novo, a gente fixa em 536, 535, quando novamente os judeus estão em Jerusalém, né? A volta do cativeiro babilônico. Então, após 50 anos de cativeiro, os judeus puderam voltar, Jerusalém estava destruída, o templo estava destruído, era hora de reconstruir a vida, as casas, o templo e também a comunhão com Deus, que tinha sido perdido, e por isso eles tinham sido levados para o cativeiro. É a época que Deus manda os profetas Ageu e Zacarias, eles foram a voz de Deus nesse período. Esdras e Neemias também foram usados por Deus. Esdras era um sacerdote, Neemias era o copeiro do rei. Nós vamos estudar Neemias na sequência.
Daniel e Esther também viveram nesse período. A gente não está dando uma atenção ainda para Daniel e Esther, mas Daniel e Esther são do mesmo período, só que Daniel e Esther não voltaram para Jerusalém. Eles continuaram onde eles estavam. Né? Esther foi a rainha do imperador persa e Daniel foi o braço direito tanto do imperador do Império Babilônico, Nabucodonosor, quanto depois até do Império Persa de Dario. A gente vai ver um pouquinho sobre isso hoje. Então esse é o período que a gente está estudando, né? É interessante isso daqui que talvez no passado, primeiro e segundo Crônicas, Esdras e Neemias, esses quatro livros, primeiro e segundo Crônicas, Esdras e Neemias, formavam um só livro, que contava a história do povo de Israel. Desde o início, desde Adão, se vocês forem ler primeiro Crônicas, crônicas são crônicas, né? Basicamente a história. Então, primeiro Crônicas começa com Adão, e se a gente fosse, primeiro Crônicas, segundo Crônicas, é um relato histórico da história do povo de Israel, desde Adão. Então, é bem interessante até, uma forma resumida de a gente ler a história de Israel. Primeiro e segundo Crônicas, e se a gente juntar primeiro e segundo Crônicas, Esdras e Neemias, a gente teria a história desde o início, desde Adão, primeiro Crônicas, até a reconstrução do Templo de Jerusalém, período de Neemias e Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. Então, primeiro e segundo Crônicas, Esdras e Neemias, a gente teria praticamente um resumo histórico desde Adão até Malaquias, até o último livro do Antigo Testamento. Muitos acham que Esdras foi o autor dos quatro livros. Tem uma grande possibilidade de ter sido Esdras que escreveu o primeiro Crônicas, segundo Crônicas, Esdras e Neemias também. Na sequência, que vai ficar para o ano que vem, quando a gente for estudar Neemias, vocês vão ver que dentro de Neemias, no capítulo 8, por exemplo, de Neemias, é citado o Esdras, né? Então, Esdras é do mesmo período histórico de Neemias e é totalmente possível que Esdras tenha de fato escrito também o livro de Neemias, relatando a história do que Neemias fez. Então, só para pegar o pano de fundo histórico de Esdras de novo, como Esdras é esse, digamos, esse que faz o relato histórico, a gente tem em Esdras o relato histórico desse período, quando o povo de Deus volta do cativeiro babilônico e como foi todo esse período. Então vejam um pequeno resumo. A gente já viu do capítulo 1 até o capítulo 4, só estou fazendo uma recapitulação rápida. A propósito, quem perdeu, tá lá gravado, tá? Nosso canal do YouTube, playlist, pode pegar lá Esdras, tem lá na playlist tem Esdras, pega Esdras, vai ter os primeiros estudos de Esdras, tá? Até o capítulo 4. Então vamos lá, Esdras capítulo 1, versículo 1 a 4, diz: no primeiro ano do reinado de Ciro, Ciro já era o imperador persa, né? Rei da Pérsia, depois do Império Babilônico, que conquistou o Império Babilônico, cumpriu-se o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias. Olha Deus cumprindo as profecias, tá? O Senhor tocou no coração de Ciro e este ordenou que fosse comunicado em todo o seu reino, por escrito e também por meio de leitura em público, este decreto. Qual decreto? Eu, Ciro, rei da Pérsia, declaro o seguinte: o Senhor, o Deus do céu, me fez governador do mundo inteiro e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na região de Judá. Veja que, de fato, Deus tocou o coração desse homem. Eu já mencionei isso em estudos anteriores, vou repetir rapidamente. Os impérios anteriores, o Império Assírio, que dominou o Reino do Norte, o Império Assírio pulverizou o povo do Norte. A característica do Império Assírio era pegar os povos conquistados e pulverizá-los, jogar um para cá, outro para lá, outro para lá, para eles não se juntarem e não promoverem rebeliões. O Império Babilônico pegou o povo e deportou para a Babilônia. Então vejam que agora chega um terceiro império, enquanto o Império Assírio pegou o povo conquistado e pulverizou, o Império Babilônico pegou o povo conquistado e deportou, agora chega um novo império que até era maior do que os outros dois, o Império Medo-Persa,
e tem uma característica completamente diferente. De fato, se você estuda essa escalada de impérios, o que o Império Persa faz é praticamente o contrário do que os outros fizeram. Então, aqui nós temos uma explicação de que Deus tocou o coração de Ciro. E Ciro tem uma atitude absolutamente diferente de todos os outros impérios. Ele permite que o povo de Deus volte e reconstrua a sua cidade e reconstrua o seu templo, né? Então vejam, olha o que o próprio Ciro coloca no decreto. Declara: o Senhor, o Deus do céu, me fez governador do mundo inteiro e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na região de Judá. Que Deus esteja com todos vocês que são o seu povo. Vão a Jerusalém para construir de novo o templo do Senhor. O templo de Deus tinha sido queimado em 586, completamente destruído e queimado. Então, o decreto de Ciro permite que eles voltem, e não só que eles voltem, vão a Jerusalém para construir de novo o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que é adorado em Jerusalém. Vejam que nesse decreto de Ciro, como ele cita Deus, né? E como ele coloca Deus no meio disso, e quer que o povo volte e que reconstrua o templo. Eu não estou querendo dizer que Ciro era convertido, mas eu quero dizer que Ciro foi tocado. Isso sem dúvida. Deus, de alguma forma, tocou o coração dele realmente e possibilitou, diferente dos impérios anteriores, possibilitou que o povo de Deus voltasse através desse imperador. E agora vejam que ele vai mais longe, Ciro, o imperador da Pérsia. Os vizinhos devem ajudar todos os israelitas que precisarem de ajuda a fim de voltarem para a sua terra. Olha, ele promovendo até recursos financeiros para que as pessoas, para que o povo para que os judeus possam voltar. Os vizinhos devem ajudar, né? Se precisar de ajuda a fim de voltar para sua terra, devem lhes dar prata e ouro, mantimentos e gado, e também ofertas para apresentar no templo de Deus em Jerusalém. E assim, resumidamente, capítulo 2 já de Esdras, mais ou menos 50 mil pessoas, toda a congregação junta. Lá ele faz um apanhado de quantos voltaram, né? 42.360 pessoas, além dos servos e servas, que era mais 7.337, além de 200 cantores e cantoras, dá 49.900 e pouco. A gente arredonda para 50 mil. Então, 50 mil judeus voltaram numa tacada, né? Com esse decreto de Ciro, voltaram para Jerusalém. Perfeito. Então, eles voltam para Jerusalém. Mas agora Jerusalém está destruída, as casas estão destruídas, os muros estão destruídos, a cidade está destruída e o templo está queimado. Então, eles voltam e Deus quer que eles reconstruam o templo. Então, após a volta, vem um período de reconstrução. Profeta Ageu e Zacarias vão estimular a reconstrução do templo. O sacerdote Esdras vai fazer a restauração, né, do culto e da fidelidade ao Deus. E Neemias, que a gente vai estudar na sequência, vai fazer a reconstrução dos muros de Jerusalém. Então vamos continuar no capítulo 3 já. Estou pulando porque eu estou resumindo o que a gente já passou anteriormente. Quando chegou o sétimo mês depois que eles voltaram, os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Jesua, filho de Josadaque, e seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel. Zorobabel aparece bastante nos livros de Ageu e de Zacarias, que a gente acabou de estudar, os profetas, né? Zorobabel era o líder. E os sacerdotes e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros começaram a construir o altar. Então, veja, começa a reconstrução do templo. Começaram pelo altar. Começa a construir o altar do Deus de Israel para nele sacrificar holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés. Então, eles voltam, depois de 7 meses, começam a reconstruir o templo, mas eles começam pelo altar de sacrifícios.
Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, porque vamos lá, pessoal, tem que entender essa época aqui. Antes a terra toda era do povo de Israel, o reino do norte, né, das 12 tribos. Mas depois que a Síria levou o povo do norte e pulverizou, e depois que a Babilônia tomou o reino do sul, agora tinha uma miscelânea de outros povos habitando a terra, certo? Então, quando esses 50 mil judeus voltam da Babilônia, e era o Império Babilônico, tá? Não é mais reino de Judá, é judeus dentro do Império Babilônico. Quando esses 50 mil judeus vêm da Babilônia para Jerusalém, eles estão cercados de outros povos. Então, apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram o altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã como os da tarde. Então, eles restabelecem o sacrifício. O sacrifício da manhã e da tarde eram os sacrifícios diários. Todos os dias tinha o sacrifício da manhã, o matutino e o vespertino. É daí que vem o costume das igrejas de fazer um culto matutino e um culto vespertino também. É desse tempo aqui. Então, eles começam reconstruindo o altar dos sacrifícios, tá? Essa é a primeira parte. Tudo isso aqui não tinha, tudo isso aqui estava destruído. Então, eles começam pelo altar. Vamos continuar. A partir do primeiro dia do sétimo mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Então, eu estou mostrando essa foto para vocês só para vocês entenderem o que eles começaram. Mas tudo isso aqui está destruído e os alicerces do templo não tinham sido lançados ainda, né? Então eles deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, e deram comida, bebida e azeite ao povo de Tiro e Sidom, para que pelo mar trouxessem do Líbano para Jope toras de cedro. Isso tinha sido autorizado por Ciro, rei da Pérsia. Então agora eles começam a importar os materiais necessários para construir o templo. Até agora eles só tinham feito o altar. Agora eles importam materiais e até dinheiro, pedreiros, carpinteiros. Eles querem reconstruir o templo. Mas então a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e atemorizá-lo, para que ninguém continuasse a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dario, reis da Pérsia. Aproximadamente 15 anos eles ficaram fazendo esse boicote para que o templo não fosse reconstruído, tá? Lembrando que é Império Persa. Então, os governadores e os que dominam a região não são judeus, são outros povos que não têm interesse que os judeus, de novo, voltem para lá e reconstruam o templo. E por isso começa um boicote ao templo, né, que impede a reconstrução do templo. No início do reinado de Xerxes, outro rei da Pérsia, apresentaram uma acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém, e nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate e Tabeel e o restante dos seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes. A carta foi escrita em aramaico, com caracteres aramaicos. E nessa carta, esse pessoal da região fez a caveira dos judeus, né? Eles disseram que os judeus não. Se o imperador persa permitisse que Jerusalém fosse reconstruída, que os muros fossem reconstruídos, essa cidade historicamente era uma cidade rebelde, que não pagava imposto, né? E fizeram a caveira de Jerusalém e da reconstrução do templo. E daí, o que aconteceu? Artaxerxes, o imperador, ouvindo essas denúncias falsas, né, aceitou a denúncia e mandou que os judeus parassem a obra do templo. E a obra ficou parada por 15 anos. Então, Deus enviou os profetas Ageu e Zacarias, conclamando o povo à reconstrução do templo
e dando a sua promessa de bênção. Isso nós estudamos, né? Então, aqui, nesse ponto, a gente parou o estudo de Esdras e fomos estudar Ageu e Zacarias, para ver o que Ageu disse e o que Zacarias disse. E tanto Ageu quanto Zacarias foram profetas que Deus enviou nessa época, conclamando o povo a recomeçar e a reconstruir o templo, porque agora Deus iria abençoá-los para que o templo fosse novamente reconstruído. E agora nós continuamos a história. Capítulo 5, nós paramos no capítulo 4. Capítulo 5. Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendente de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém, em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Então, neste ponto, nós damos uma pausa nos nossos estudos anteriores, no estudo de Esdras, e estudamos os livros dos profetas Ageu e Zacarias. E agora veremos a continuação da história. Então Zorobabel, que era o líder, né, político, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadac, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. E os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Eu achei bem legal isso, de que, primeiro que eles começaram, depois de 15 anos, começaram a construir o templo de Deus em Jerusalém de novo. Então eles aceitaram o desafio, Deus mandou os profetas Ageu e Zacarias, e o povo respondeu, né? Respondeu em fidelidade e em fé e recomeçou a reconstrução do templo. E diz aqui que os profetas de Deus, que os profetas, Ageu e Zacarias, né? Profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Quer dizer, Ageu e Zacarias estavam ativos ali e estavam ajudando na obra da reconstrução do templo. Né? Isso é interessante que a gente não vê em Ageu e Zacarias. Eles não falam, olha, nós estávamos botando a mão na massa e estávamos ajudando a reconstruir o templo também. Né? Mas Esdras narra isso, né? De que os profetas de Deus estavam com eles e os ajudaram. Então Tatenai, governador do território a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros foram logo perguntar a eles: quem os autorizou a reconstruir esse templo e estes muros? E como se chamam os homens que estão construindo esse edifício? Então, Tatenai era o governador do território a oeste do Eufrates. Deixa eu dar uma dimensão para vocês do que é isso, tá? Porque às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não tem ideia do que isso significou e a potência que isso era na época. Vejam aqui o Império Persa. Olha o Império Persa aqui, praticamente desde a Índia. Toda essa região foi ocupada pelo Império Persa. O Império Persa dominou o Império, antes era o Império Assírio, depois o Império Babilônico. O Império Persa foi maior do que os outros dois em área territorial. E diz aqui que esse cara, o Tatenai, era governador do território a oeste do Eufrates. Bom, aqui nós temos, isso aqui então tudo é Império Persa. Aqui a gente tem Mesopotâmia, tá vendo? Mesopotâmia. O que é Mesopotâmia? Mesopotâmia. Potâmia, pótamos, em grego é rio. E meso é meio. Então, é uma região em meio aos rios. Que rios? Tigre e Eufrates. Se vocês lembrarem de Gênesis capítulo 1, né, que quando Deus, o jardim do Éden, né, estava entre rios lá também, e o Tigre e Eufrates são citados lá. Mas então, o Tatenai é governador do território a oeste do Eufrates. Então, vamos lá. Oeste do Eufrates. Portanto, aqui está Jerusalém, ó. Oeste do Eufrates. Toda essa região a oeste do Eufrates é domínio do Tatenai. O Tatenai é o governador dessa região a oeste do Eufrates, aqui, né? Dessa parte para cá, portanto, de Jerusalém também. Então, pensem, já desde já, olha o tamanho desse império, tá? Então, qualquer coisa que acontece está acontecendo dentro desse enorme império, tá? E quando um imperador vai a favor do povo de Deus, é o imperador desse enorme império.
Imagine a grandiosidade de uma coisa dessa. O Ciro o Ciro imperador, o primeiro imperador, o conquistador da Babilônia. O Ciro foi o primeiro, foi aquele que conquistou o Império Babilônico, o enorme Império Babilônico, histórico. O Ciro, esse grande imperador, foi o Ciro tocado por Deus. O Ciro que conquistou todo esse império aqui foi o cara tocado por Deus que permitiu que os judeus voltassem e reconstruíssem o templo e deu condições. Estão vendo a grandiosidade disso? Quando a gente olha o tamanho desse império, a gente tem a ideia da grandiosidade de Deus, de como Deus toca no coração de um imperador com um império desse tamanho, com um imperador e conquistador, porque ele tinha acabado de conquistar o Império Babilônico e dominar o Império Babilônico. O cara é super importante, o cara é o bambambam bam, bam da época. E Deus toca no coração desse cara, desse imperador, desse império gigantesco, Império Persa, toca no coração do cara para ele permitir que o povo, os 50 mil judeus, voltem para reconstruir. E entenderam? Olha a grandiosidade disso. Mas então esse Tatenai, que é o governador do território a oeste do Eufrates, ficou sabendo que o povo lá de Jerusalém voltou e está reconstruindo, né? Está reconstruindo. Não é que voltou. Eles já tinham voltado, mas tinha ficado 15 anos sem reconstruir. Agora eles estão começando a reconstruir de novo. Então o governador da região fica sabendo, dá um alvoroço, e ele foi lá e perguntou quem os autorizou a reconstruir esse templo e esses muros. Afinal de contas, eles não tinham pedido autorização para o governador? E como se chamam os homens que estão construindo esse edifício? Quer dizer, ele quer chamar a responsabilidade. Quem é que tem responsabilidade sobre isso aqui? Quem tem responsabilidade vai ter que responder. Agora vejam a resposta. Mas, olha lá, os olhos do seu Deus estavam sobre os líderes dos judeus e eles não foram impedidos de trabalhar até que um relatório fosse enviado a Dario e dele se recebesse uma ordem oficial a respeito do assunto. Olha Deus de novo entrando aqui na história. Deus mandou o profeta Ageu e Zacarias dizendo, depois de 15 anos, comecem a reconstrução, recomece a construção, porque eu vou abençoar e agora vai sair. E olha aqui o que Deus está fazendo. Dessa vez, o governador não para a obra, o governador permite que eles continuem trabalhando e o governador vai mandar lá uma carta para o imperador para saber se esse povo tem autorização ou não para continuar essa obra. Mas por quê? Porque aos olhos de Deus, né, os olhos do Senhor estavam sobre os líderes judeus e eles não foram impedidos de trabalhar. Deus está no meio disso. Pessoal, Deus sempre está no meio das coisas. E se Deus está, e se Deus abençoa, as coisas andam. E dele, então, enviou um relatório para Dario, o imperador persa, para que dele recebesse uma ordem oficial a respeito do assunto. Esta é uma cópia da carta que Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros, os oficiais do oeste do Eufrates, enviaram ao rei Dario. Então, como é que foi essa carta que ele enviou? O relatório que lhe enviaram dizia o seguinte: ao rei Dario, paz e prosperidade. Informamos ao rei que fomos à província de Judá, ao templo do grande Deus. O povo o está reconstruindo com grandes pedras e já estão fixando as vigas de madeira nas paredes. A obra está sendo executada com diligência e apresentando rápido progresso. É o relatório. Então perguntamos aos líderes dos judeus, quem os autorizou a reconstruir esse templo e esses muros? Também perguntamos os nomes dos líderes deles para que os registrássemos para a tua informação. Esta é a resposta que nos deram. Então os judeus responderam o seguinte para o Tatenai, governador: somos servos do Deus dos céus e da terra e estamos reconstruindo o templo edificado há muitos anos, templo que foi construído e terminado por um grande rei de Israel, rei Salomão. A fama de Salomão ainda perpassa o tempo.
Mas visto que os nossos antepassados irritaram o Deus dos céus, vejam a leitura verdadeira deles dos fatos. Por que eles foram parar no cativeiro? Porque eles irritaram o Deus dos céus. Visto que os nossos antepassados irritaram o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos do babilônio Nabucodonosor, rei da Babilônia, que destruiu este templo e deportou o povo para a Babilônia. Contudo, no seu primeiro ano como rei da Babilônia, o rei Ciro emitiu um decreto ordenando a reconstrução desta casa de Deus. Então, agora, eles citam o decreto de Ciro que permitiu que os judeus voltassem e reconstruíssem o templo, né? Então, tinha um decreto de Ciro e eles relembram o governador Tatenai de que tinha esse decreto de Ciro, do primeiro imperador persa. Então vamos lá. Desde o decreto de Ciro, o primeiro imperador, já havia passado 15 anos e os novos governadores da região não conheciam o decreto. Então eles mandam um relatório lá para o atual imperador, que era o Dario, para saber se essa história é verdadeira e dar um relato para ele do que está acontecendo. Ele até mesmo tirou do templo da Babilônia, ele quem? Ciro, tá? Ciro emitiu um decreto ordenando a reconstrução desta casa de Deus. Ele até mesmo tirou do templo da Babilônia os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, os quais Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém e levado para o templo da Babilônia. O rei Ciro confiou esses utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, os confiou a um homem chamado Sesbazar, que ele tinha nomeado como governador, e lhe disse: leve esses utensílios, coloque-os no templo de Jerusalém e reconstrua a casa de Deus em seu antigo local. Não sei se ficou claro. Então, Nabucodonosor, quando invadiu Jerusalém e antes de queimar o templo, Nabucodonosor pegou os utensílios de ouro e de prata que Deus tinha mandado fazer lá para os caldeirões, as coisas que se usava para os sacrifícios, nas purificações, os utensílios de dentro, o candelabro de ouro, provavelmente, a mesa de ouro, né? Tinha todos esses utensílios do templo, né? do tabernáculo. Então, Nabucodonosor pegou isso tudo e levou lá para a Babilônia. E quando o imperador persa invadiu e dominou o Império Babilônico, esses objetos do templo de Deus estavam lá na Babilônia. E Ciro permitiu e até nomeou o Sesbazar, o governador de lá, como responsável de pegar todos esses objetos do templo de Deus e levar de volta para Jerusalém, devolver aos judeus para que eles pudessem colocar no seu templo novamente. Então, Sesbazar, esse governador da época de Ciro, veio, lançou os alicerces do templo de Deus em Jerusalém, e desde aquele dia o templo tem estado em construção, mas ainda não foi concluído. Já fazia 15 anos, né? Agora, se for do agrado do rei, do novo rei, né? Dario, que se faça uma pesquisa nos arquivos reais da Babilônia para verificar se o rei Ciro de fato emitiu um decreto ordenando a reconstrução da casa de Deus em Jerusalém. Aguardamos do rei a decisão sobre o assunto. Então agora vai ser feita uma pesquisa, esse relatório vai para Dario, para a capital do império, para o imperador, e vai ser feita uma pesquisa para ver se realmente o primeiro imperador, o Ciro, de fato emitiu um decreto como os judeus estão alegando, para a reconstrução do templo. Agora mudamos para o capítulo 6. O rei Dario mandou, então, recebeu o relatório, mandou, então, fazer uma pesquisa nos arquivos da Babilônia, que estavam nos locais em que se guardavam os tesouros. Encontrou-se um rolo na cidade de Ecbátana, na província da Média, e nele estava escrito o seguinte, que Dario, então, comunicou. O que estava escrito nesse rolo, né? Só lembrando aqui, pessoal, esse Dario que está fazendo a pesquisa é o mesmo que aparece em Daniel capítulo 6. É o que jogou Daniel na cova dos leões.
Só que, vamos lembrar, se vocês forem ler Daniel capítulo 6, o Dario, esse Dario aqui, é exatamente esse, ele estimava Daniel. Se vocês lerem Daniel capítulo 6, vocês vão ver lá que o Império Persa estava organizado em 120 satrápias. Satrápias era como se fossem estados de hoje. Então, tinha 120 sátrapas, 120 governadores. E Daniel, na época, Daniel se estava tão à frente dos outros e se destacou tanto que o Dario queria colocar Daniel como, digamos, como se fosse o primeiro-ministro sobre toda a Pérsia, acima dos 120 sátrapas. E quando os sátrapas ficaram sabendo que Dario queria colocar o Daniel acima de todos, como tipo primeiro-ministro do Império Persa, aí eles acharam um jeito de derrubar Daniel. Isso tudo está no capítulo 6 de Daniel. Como eles não acharam nada contra Daniel, eles armaram uma arapuca religiosa para o Daniel. A única forma de derrubar Daniel seria religiosamente. Então eles foram lá para o Dario e disseram para o Dario, durante um mês, faça um decreto que durante um mês não se pode orar e adorar nenhum outro Deus a não ser você. E o Dario assinou, não sabia da intenção maquiavélica deles por trás, o Dario assinou. E o Daniel, que orava 3 vezes por dia, voltado para Jerusalém, o Daniel não parou de orar e continuou orando para Deus. Fidelidade, né? Isso está em todo o livro de Daniel, fidelidade. Daniel continuou na janela do seu quarto, voltado para Jerusalém, orando 3 vezes por dia, e aí eles tinham o argumento deles, né? Não sei se tiraram uma foto, na época não tinha foto para tirar do Daniel, lá no quarto dele orando, mas eles foram falar isso para o Dario, e o Dario tinha feito o decreto de que iria jogar na cova dos leões qualquer um que orasse para outro Deus naquele mês, e foi a forma que eles tiveram para derrubar Daniel. Daniel foi parar na cova dos leões. E o que o Dario, de novo, vocês lembram do tamanho do império? Por isso que eu mostrei para vocês a grandiosidade do Império Persa. E Dario, o rei Dario, entra em todos os livros de ensino fundamental e médio, pessoal. É esse Dario aqui, o grande imperador do Império Persa também. O que o Dario fez? O Dario gostava tanto do Daniel, jogou Daniel na cova dos leões, porque ele tinha que cumprir o decreto dele, mas no outro dia de manhã, ele vai lá na cova dos leões e grita para Daniel para saber se o Deus de Daniel tinha salvado Daniel da cova dos leões, porque ele não tinha conseguido dormir durante a noite de preocupação. E Daniel responde lá de dentro que Deus tinha salvo. Esse é esse rei Dario aqui. Tenham isso em mente para o que vai vir logo a seguir, porque a Bíblia não diz, Esdras não diz, porque Esdras está fazendo uma constatação do povo que voltou. Eu acredito que Esdras nunca talvez Esdras nunca se encontrou com Daniel. E Esdras nem sabia do que acontecia na Pérsia com Daniel. Mas tenham isso que eu expliquei para vocês aqui agora, essa relação de Dario com Daniel, que a gente sabe pelo livro de Daniel, tenham isso em mente para o que vai acontecer agora, para o que Dario vai fazer. Mas então o rei Dario mandou fazer uma pesquisa nos arquivos da Babilônia, que estavam nos locais que se aguardavam, encontrou um rolo na cidade de Ecbatana, na província da Média. Nele estava escrito o seguinte, que Dario comunicou. No primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro promulgou um decreto acerca do templo de Deus em Jerusalém nesses termos: que o templo seja reconstruído. Então, o decreto de Ciro foi encontrado, tá? Foi resgatado, que o templo seja reconstruído como local destinado à apresentação de sacrifícios e que se lancem os alicerces. Até a medida entra. Ele terá 27 metros de altura, 27 metros de largura,
com 3 carreiras de pedras grandes e uma carreira de madeira. O custo será pago pela tesouraria do rei. Olha aí, olha Deus providenciando, provendo o que era necessário. O custo será pago pela tesouraria do rei, e os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tirou do templo de Jerusalém e trouxe para a Babilônia, serão devolvidos aos seus lugares no templo de Jerusalém, devem ser colocados na casa de Deus. E agora então, olha aí, Dario falando agora. Agora então, Tatenai, governador lá do oeste do Eufrates, Tatenai, governador do território situado ao oeste do Eufrates, e Setar-Bozenai, e vocês, oficiais dessa província, e amigos deles, mantenham-se afastados de lá. Ele dá praticamente um salvo-conduto para o pessoal de Judá, né, para os judeus reconstruir, e não é nem para o governador se meter mais o nariz lá. Mantenham-se afastados de lá, não interfiram na obra que se faz nesse templo de Deus, deixem o governador e os líderes dos judeus reconstruírem esse templo de Deus em seu antigo local. Ó, Dario falando. Além disso, lembro que a relação de Dario com Daniel, que eu acho, eu não tenho como provar, porque Daniel não fala isso e Esdras não fala isso. Agora, que a gente sabe da relação de Dario com Daniel, a gente sabe da importância de Daniel para Dario. Agora, olha o que Dario falou. Além disso, promulga o seguinte decreto: a respeito do que vocês farão por esses líderes dos judeus na construção desse templo de Deus. As despesas desses homens serão integralmente pagas pela tesouraria do rei, do tributo recebido do território a oeste do Eufrates, para que a obra não pare. Quer dizer, agora ele tira do imposto para reconstruir o templo. Ele dá todas as condições para que o povo, né, reconstrua. As despesas dos homens serão integralmente pagas pela tesouraria do rei, do tributo recebido do território a oeste do Eufrates, para que a obra não pare. Pessoal, Deus de novo movendo o coração do homem para que, de novo, de um dos maiores imperadores de todas as épocas, dando condições. Deus toca o coração desse pessoal. Eu ia falar isso no final, vou falar agora, porque agora é a hora. Por que a gente tem que orar pelos políticos? Orar pela política, orar pelo nosso país. A gente confia em Deus, porque Deus tem formas de tocar no coração desse pessoal que a gente nem imagina. Como é que será? Não tem jeito, esse cara aí é coração muito duro. Esse imperador aí, esse rei aí, esse presidente não presta. Não estou falando do Lula, né? Eu estou falando, entende que às vezes a gente só olha para a situação, a gente só olha para a pessoa, mas tem que confiar em Deus, porque nem Ciro não era convertido ao Deus verdadeiro, e Dario também nunca foi convertido ao Deus verdadeiro, mas Deus tocou no coração desse pessoal. E Deus fez esse pessoal fazer o que ele queria, porque Deus pode tudo, pessoal. A gente tem que confiar em Deus e orar a Deus para que Deus faça, porque quando Deus quer fazer, Ele faz. De um jeito ou de outro, Ele faz esses imperadores fazer o que Ele quer. A gente tem que confiar em Deus, não nas pessoas que estão no comando, mas em Deus, no que Deus pode fazer no coração ou na circunstância, obrigando as pessoas a fazer o que Ele quer. Mas isso, Deus tocou no coração do Dario. Então, as despesas dos homens serão integralmente pagas pela tesouraria do rei, o tributo recebido do território oeste do Eufrates, para que a obra não pare. E o que for necessário, novilhos, carneiros, cordeiros para os holocaustos oferecidos ao Deus dos céus, e trigo, sal, vinho, azeite, até as menores coisas, tudo que eles forem precisar para fazer o sacrifício do templo, vocês, Tatenai, vocês vão providenciar para que eles tenham. Entende que Dario dá tudo que eles precisam. Deus toca no coração para que ele dá tudo
Deus toca no coração de Dario para que Dario obrigue as pessoas a dar tudo que o povo de Deus precisa para sacrificar a Deus e fazer a obra de Deus. É maravilhoso. Trigo, sal, vinho, azeite, conforme for solicitado pelos sacerdotes em Jerusalém, tudo deverá ser entregue diariamente a eles, sem falta, para que ofereçam sacrifícios agradáveis ao Deus dos céus e orem pelo bem-estar do rei e dos seus filhos. Interessante. E para que eles orem pelo bem-estar do rei e dos seus filhos, da família do rei. Será que não é influência de Daniel? Entendeu? O rei que conhece pessoalmente Daniel e o que o Deus de Daniel fez por ele, salvando ele da cova dos leões. Será que não é essa influência, um rei que já conhece a ação de Deus e o poder de Deus, que agora quer providenciar tudo que o povo judeu precisa para adorar esse Deus, e que orem pelo bem-estar do rei e dos seus filhos? A esse Deus, ao Deus de Daniel? Além disso, diz Dario, determino que se alguém alterar esse decreto, complica, né? Atravessem-lhe o corpo com uma viga tirada de sua casa e deixem-no empalado, e seja sua casa transformada num monte de entulho, e que Deus, que fez o seu nome ali habitar nesse tempo, derrube qualquer rei ou povo que estender a mão para mudar este decreto ou para destruir esse templo de Jerusalém. Eu, Dario, decretei que seja plenamente executado. Sensacional. Sensacional esse capítulo, tá? Eu basicamente li o capítulo, mas é sensacional, porque isso daqui, pessoal, isso daqui é mão de Deus, isso daqui é Deus provendo, isso daqui é Deus tocando o coração, entende? De um imperador dos maiores impérios de todos os tempos, o cara extremamente poderoso, com 120, né, estados, e ele acima de tudo, mas ele é tocado por esse Deus. E eu tenho grande desconfiança, não posso provar, mas tenho grande desconfiança que isso tem muito a ver com a história de Daniel, porque é o mesmo período, porque é o mesmo imperador, e a gente sabe a influência que Daniel teve sobre Dario. Isso é relatado em Daniel capítulo 6, a influência que ele teve sobre Dario. E agora Dario aqui, em Esdras, beneficia o povo judeu, dá todas as condições para que o povo judeu volte, porque talvez ele já conhece, através de Daniel, esse Deus poderoso, e ele quer que os judeus orem pelo rei e pelos filhos do rei, né? Sensacional. Tendo recebido o decreto do rei Dario, Tatenai, governador do território situado ao oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros o cumpriram plenamente, e dessa maneira os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias. Eles terminaram a reconstrução do templo, conforme a ordem do Deus de Israel, e os decretos de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, reis da Pérsia. O templo foi concluído finalmente, o templo foi concluído no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dario. Vamos colocar isso em datas? 3º dia do mês de Adar. Mês de Adar é entre fevereiro e março, os meses não batem exatamente com os nossos, né? Entre fevereiro e março. 6º ano do reinado de Dario, a gente sabe que foi 515 a.C., então entre fevereiro e março de 515 a.C. Então o templo foi destruído em 586 e foi reconstruído, terminou a reconstrução em 515. Quantos anos dá? 71. E o profeta Jeremias tinha profetizado 70 anos.
que isso aconteceria em 70 anos. Se a gente pegar aqui que talvez tenha sido outubro de 586, a gente teria aí 70 anos e 5 meses. Entende? 70 anos. Exatamente a profecia de Jeremias. Claro, para nós é óbvio, né? As profecias de Deus se cumprem, Deus já sabe antecipadamente, Deus é onisciente. É maravilhoso estudar a Bíblia. É maravilhoso. As profecias de Deus se cumprem, literalmente. As profecias de Deus sempre se. Porque saem da boca de Deus e Deus sabe o que fala. Né? Sensacional. Então, 70 anos depois, 586 foi destruído o templo. 70 anos depois, 515, o templo está novamente em pé, como Deus já tinha dito através de Jeremias. Então o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com alegria a dedicação agora desse novo templo de Deus. Para a dedicação do templo de Deus, ofereceram, aqui é grandioso, né? Tanto tempo, mais de 15 anos esperando pela reconstrução do templo. Agora é grandioso e patrocinado pelo Dario ainda, né? Ofereceram 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros e, como oferta pelo pecado de todo Israel, 12 bodes, de acordo com o número das tribos de Israel. 12 tribos, 12 bodes. E organizaram os sacerdotes em suas divisões e os levitas em seus grupos para o serviço de Deus, conforme o que está escrito na lei de Moisés. Então, agora o culto está organizado, os sacerdotes, os levitas, né? Todo culto organizado, o templo organizado, agora está o templo já dedicado a Deus, né? No 14º dia do primeiro mês, conforme lá Êxodo, se a gente lê Êxodo capítulo 12, se não me engano, no 14º dia do primeiro mês, o calendário judaico, os exilados celebraram a Páscoa, porque o 14º dia do mês, eu acho que era o dia que eles sacrificavam o cordeiro. Os sacerdotes e os levitas tinham se purificado, estavam todos cerimonialmente puros. Os levitas sacrificaram o cordeiro da Páscoa no 14º dia, conforme Êxodo. Conforme, como diz aqui, ó, escrito na lei de Moisés, o livro de Moisés. Êxodo capítulo 12. Os levitas sacrificaram o cordeiro da Páscoa por todos os exilados, por seus colegas sacerdotes e por eles mesmos. Quer dizer, eles sacrificaram até por aqueles que ainda continuavam no exílio, continuavam lá na Babilônia, né? Nem todos voltaram. Então, celebraram novamente agora com o templo reconstruído, dedicado a Deus, com os sacerdotes, com os levitas, com tudo funcionando agora, eles puderam comemorar a Páscoa novamente. Assim, os israelitas que tinham voltado do exílio comeram do cordeiro, participando com eles todos os que se haviam separado das práticas impuras dos seus vizinhos gentios para buscarem o Senhor, o Deus de Israel. Durante 7 dias eles celebraram com alegria a festa dos pães sem fermento, pois o Senhor os enchera de alegria, ao mudar o coração do rei da Síria, levando-o a dar-lhe força para realizarem a obra de reconstrução do templo de Deus, o Deus de Israel. Não sei se vocês notaram, eu li correndo, mas eu vou dar uma atençãozinha aqui, ó. Pois o Senhor os enchera de alegria ao mudar o coração do rei da Síria. Opa, como assim? O rei da Síria? Não é o rei persa? Não é Dario, o rei da Pérsia? E agora? Então, será que Esdras errou? Vamos lá. É assim que surgem às vezes os negócios que a Bíblia está cheia de erros. Vamos lá. A princípio parece um erro cometido por Esdras, mas como a Pérsia englobou a região da Síria, o rei da Pérsia também era chamado de rei da Síria. Exemplo, em Heródoto, Heródoto é um grande historiador aí, né? Heródoto, em sua História, na página 1778, era da época, discutindo sobre as conquistas de Ciro, rei da Pérsia, ele chama a cidade da Babilônia de a mais forte na Assíria, mesmo falando sobre Ciro, que era o rei da Pérsia. Então, era uma forma de se falar. Quando um rei conquistava, por mais que o Império Persa tenha assumido, mas o imperador do Império Persa era o rei dos assírios agora.
também, entende? E dos babilônios também podia ser usado, porque ele havia englobado os outros impérios. Então, exemplo de cautela ao apontar aparentes erros bíblicos. A gente lê lá e pensa, ih, Esdras errou. Mas, né, e assim pode acontecer em outros lugares da Bíblia. Aí, errou. São homens erram, né? Só que, quando a gente vai analisar um pouquinho melhor, e dentro da literatura da época, a gente vê que, na verdade, ele não errou. É uma literatura bem usada por historiadores da época, inclusive. Então, na verdade, não tem erro nenhum. Pessoal, resumida, vemos que Deus proveu todo o necessário para a reconstrução do templo, a autorização, né, necessária, a proteção necessária, o financeiro necessário, e as promessas de Deus se cumpriram conforme as palavras dos profetas, conforme a vontade de Deus, porque quando Deus fala, as coisas acontecem e Deus providencia, e Deus provê. E no tempo de Deus as coisas acontecem. Sem erro, sem falha, e vão acontecer. Confiança em Deus, sempre acima de tudo. Muito bem, pessoal. Hoje, então, nós continuamos a história de Esdras. Já havíamos começado até o capítulo 4, hoje fizemos o capítulo 5 e 6, e na semana que vem nós vamos concluir o livro de Esdras. Dá para concluir. São mais 3 capítulos, só que um capítulo é só praticamente de nomes que Esdras cita, os nomes que voltaram da Babilônia, e isso não me interessa tanto. Só vou dar um exemplo para vocês, mas não vou bater em cima disso, tá? Então, na semana que vem, a gente consegue terminar o livro de Esdras, que é um livro histórico aí, concluindo essa parte da reconstrução do templo. Vai entrar um caso bem interessante na semana que vem, um caso em que Esdras vai bater muito firme no pecado do povo. É bem interessante, não percam o estudo da semana que vem, eu acho que vale para todos nós e traz uma reflexão importante ainda hoje. Tá? Então não perca o estudo da semana que vem. Então, a semana que vem a gente fecha o livro de Esdras. A continuação vai ser Neemias, mas Neemias a gente vai deixar para o ano que vem. Então, semana que vem a gente fecha Esdras e provavelmente já vou fazer propaganda daqui 2 semanas, que é a semana praticamente do Natal ali, uma semana antes. Eu vou fazer um estudo especial, que já é pré-Natal, sobre o capítulo de Daniel, quando Daniel ele prevê o reino de Jesus, profetiza a vinda de Jesus e o reino do Rei Eterno,